Após 2 rodadas do Campeonato Paulista, o Corinthians, entre os grandes do estado, é o único que ainda não venceu na temporada. Diferente de Santos e São Paulo, que abriram a temporada cercados de desconfianças e estão com 100% de aproveitamento. No Campeonato Carioca, o Fluminense de Fernando Diniz, livre do bloqueio judicial, mostrou poder ofensivo e venceu a primeira. O Botafogo, por sua vez, não passou de um empate e a batata de Zé Ricardo segue assando em General Severiano. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O muso alvinegro Fábio Carille voltou do mundo árabe com a salvação e a solução para todos os problemas do Corinthians. Ele está aqui! Com um elenco reformulado entre 2018 e 2019 e bem diferente daquele que o professor tinha em mãos em 2017. Sério? O Corinthians sofre com uma defesa que não mostrou solidez e com a falta de iniciativa do seu meio-campo, que entrega a bola para o adversário ao invés de propor o jogo. Não pode. Propor o jogo, que aliás é o que se espera de um time que tem Jadson, Sornosa, Ramiro, Pedrinho, entre outros jogadores de talento. Não dá pra ficar dando a bola para o adversário assim, né? Por favor. É isso mesmo, é bem claro, né? A impressão que fica, e eu já falava isso na temporada passada, é que Carille sabe dispor seus jogadores de uma única forma em campo e, deixando de lado suas características, força um encaixe dentro da sua maneira de ver o futebol. Sabe aquela coisa de você pegar o quadrado e querer encaixar no círculo? É mais ou menos isso. Sornosa melhorou, é verdade, mas ainda sofre para fazer o lado esquerdo do ataque. André Luiz não é Romero, para o bem e para o mal, e sofre da mesma forma para ser um dublê do paraguaio pela direita. Carille acredita que é questão de tempo para o time encaixar, e deve ser mesmo, apesar de parecer um desperdício de talento engessar os atletas dentro de um molde de jogo. E aos poucos, naturalmente, já começa a acontecer aquilo que a gente quer. Mas a verdade é que o novo Corinthians de Fábio Carille ainda não venceu em 2019. Como consolo, fica o fato de que a última vez que o Corinthians ficou sem vitórias nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paulista foi em 2013, ano em que o Timão foi campeão estadual. Nem tudo está perdido no Parque São Jorge, não é mesmo? É pra glorificar-te, Pedres! O Santos, por sua vez, sem reforços e perdendo jogadores na mesma velocidade com que meu pai perde cabelos, é uma das surpresas do torneio. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o time está com 100% de aproveitamento na competição. Ô louco tio. E dentro de suas limitações, apresenta um futebol consistente e a obsessão pela posse de bola, característica dos times de Sampaoli. O teste de fogo para o Peixe será no próximo domingo, quando enfrentará o outro 100% do campeonato, o São Paulo no Pacaembu. O tricolor também começou a temporada cercado de desconfianças em relação ao trabalho de André Jardine, alçado à condição de técnico do time principal no final do Brasileirão do ano passado. Depois de uma passagem decepcionante pela Florida Cup, o treinador voltou ao Brasil ligeiramente pressionado, mas a equipe respondeu em campo e conquistou 2 importantes e consistentes vitórias. Ninguém apostava muito nesse São Paulo e olha aí que beleza, né? Glória a Deus. Domingo é a prova final do vestibular para os 2 professores, né? Quem vencer vai ficar com a moral lá em cima, né? Quem perder vai ficar um pouquinho abaladinho, né? O empate seria bom para os 2. Jura? Saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, Fernando Diniz pôde finalmente usar os reforços contratados pelo Fluminense e conquistou sua primeira vitória à frente do tricolor. Aleluia! Livre do bloqueio judicial imposto pela ação do Real Nordeste, time do Espírito Santo, que cobra valores referentes à venda de Richarlison e que impediu o clube de registrar novos atletas, Não pode. o Fluminense pôde, enfim, ir a campo com uma formação que o treinador havia usado na pré-temporada e com Ione Gonzalez e Daniel em campo, deu uma boa resposta aos críticos, inclusive eu, e mostra que é possível esperar um Fluminense mais interessante que o da temporada passada. Jura? Isso se o time não seguir o exemplo do Atlético Paranaense, que começou bem com o Diniz, depois degringolou e foi parar no Z4 do Brasileirão, né? Vamos ver se começa bem e termina bem mesmo, né? Vamos ficar de olho. Sério? Enquanto que o Vasco, quem diria, segue com 100% de aproveitamento, porque o Flamengo empatou também, as luzes de alerta acenderam no Botafogo, que não passou de um empate com o Bangu. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Como boa notícia para o torcedor botafoguense, o retorno de Eric, que seguirá no clube por empréstimo por mais uma temporada, cortesia do Palmeiras. Glória
Adeus. No mais, a cartilha Zé Ricardo se fez presente. O time se comportou bem, mas a exemplo de outros trabalhos do treinador, não engrenou e já tem gente aumentando o tom das cobranças nos bastidores do clube. Ou seja, a batata do Zé Ricardo tá assando em fogo alto. So long, farewell, I'll be there saying goodnight. No gauchão, tropeço dos grandes, o Grêmio não passou de um empate contra o Aimoré e o Internacional levou um capote no Beira-Rio, perdeu por 2-1 para o Pelotas. Nada que tire o sono da torcida ou da cartolagem. 8 times passam para a fase seguinte no gauchão. Mas que serve para jogar um pouco de adrenalina no sangue dos times, serve. Tropeçar assim na saída é feio, hein? Em Minas, jogando para o gasto, o Cruzeiro passou sem sustos pelo Patrocinense. O Galo, por sua vez, tropeçou diante da Tombense e conheceu sua primeira derrota, já na segunda rodada do Campeonato Mineiro. Resultado que, assim como no Campeonato Gaúcho, pouco afeta as chances de classificação do Atlético, né? Em Minas também se classificam 8 times para a próxima fase. É time pra caramba. A boa notícia vai para o América, que se recuperou do empate na estreia e venceu o Lanterna Vila Nova por 3-0 e superou o Galo na classificação. Eu gosto muito do Coelho, olha aí. E com os estaduais ainda pegando no tranco, tá difícil. E o Fortaleza do mito Rogério Ceni ainda em pré-temporada. Mas quando o Fortaleza vai a campo, tô doido pra ver esse Fortaleza novo. Vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os odds das casas de apostas para o tempo que durará a paciência da torcida do Corinthians com o Fábio Carilli em 2019. No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o Ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima terça-feira comentando os jogos do final de semana dos estaduais. Até lá! Tchau.